Bom, para ajudar mais um pouquinho aí nos estudos, vamos falar de ângulo. Vamos medir e construir ângulos usando um transferidor. Eu vou usar esse de meia volta aqui, que só tem 180 graus, que é o mais comum de se usar. Tem o também de 360, você consegue trabalhar bem com esse de 180 graus, com um pouquinho de atenção você consegue medir também com o de 360 graus. Eu prefiro trabalhar com esse aqui, então é esse que eu vou usar para explicar como medir e construir ângulos. Primeiro que eu tenho alguns exemplos para que a gente possa medir alguns ângulos, né? Então eu tenho ângulos aqui agudos e obtusos, tenho um ângulo com mais de 180 graus, tenho um ângulo com menos de 180. Vamos lá então. Interessante lembrar aqui que você tem no seu transferidor esse ponto aqui, que a gente chama de centro, e essa linha de guia aqui, que na verdade é o fim da régua aqui, que vai ser a nossa linha de fé, que está alinhado com os dois zeros. O transferidor tem dois joguinhos aqui de medidas, né? Dividido, aqui tá de 1 em 1 grau, numerado aqui de 10 em 10, e aqui de 10 em 10, se você precisar usar mais do que 10, você conta nessa escala. São duas escalas. Então, sempre lembrar de começar a contagem do ângulo a partir do zero, né? Então, vamos lá. Para fazer a medida, você tem que colocar esse centro no vértice e alinhar sempre com o zero aqui. E aí você vai ver. Se ficar ruim de visualizar, aqui dá pra ver, ficou bem no cantinho aqui, mas eu vou usar, como o meu zero tá aqui, eu vou usar a escala de dentro. Então eu tenho 50 graus, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 51 graus, né? Usando 1 grau da escala de cima aqui. Então eu sei que a medida desse ângulo ABC é de 51 graus. Esse outro ângulo aqui, nós vamos fazer da mesma forma. Eu posso usar qualquer um dos lados aqui como suporte. Por praticidade a gente acaba colocando na horizontal aqui o transferidor. Vamos alinhar, como a câmera está exatamente em cima, fica ruim de eu conseguir enxergar. Eu tô tentando acertar pelo monitor, então às vezes eu vou mexer o meu transferidor pro lado errado. Bom, a contagem, o meu zero está aqui, então eu tenho 10, 70, 100, 130, 140, 141, 142 graus. Então eu marco aqui na medida do ângulo DF 142 graus. Repara que eu tenho um outro ângulo aqui, ó, que os lados estão bem pequenininhos. Então se eu posicionar aqui, ó, eu não vou ter nem noção de onde vai cruzar. Então o recurso que eu uso, você pode apoiar com uma régua para prolongar este lado, seria usar uma régua assim, mas eu prefiro prolongar aqui, fica mais fácil, ó. O próprio transferidor já tem uma régua que ajuda, coisa que o de 360 graus não tem. Então vamos lá, agora que eu prolonguei os lados, eu posso prolongar um pouquinho mais para ficar mais cômodo aqui. E aqui, infelizmente, a folha vai acabar. Bom, vamos lá. Vértice aqui no ponto H. Alinhei o zero. Escala de dentro. 10, 20, 30, 40, 50, 55 graus. Ó. Peguei aqui, ó, 5 graus. Na escala de fora. Então eu tenho aqui 55 graus. Todos esses ângulos aqui são menores do que 180 graus, é fácil medir. Eu poderia ter, ou eu posso ter ângulos maiores do que 180. Então quando eu colocar aqui o meu transferidor, vou colocar no sentido aqui do ângulo, eu não vou conseguir medir ele por completo. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir este ângulo, que não é o ângulo que me interessa, é o ângulo, é o que sobra, é o replemento aqui do ângulo que eu preciso medir. Mas eu sei que a volta toda tem 360 graus, eu posso fazer uma redução. Agora o meu zero é o do lado de fora, a escala de fora aqui. Então eu tenho
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Exatamente, deixa eu prolongar um pouquinho só para ficar visível para vocês, mas acredito que seja 80 graus aqui. Então voltando isso mesmo, exatamente 80 graus. Então eu sei que este ângulo de fora mede 80 graus. Aí eu vou fazer um cálculo aritmético simples. Eu vou fazer 360 graus, que é a volta toda, menos esse pedacinho que tem 80 graus. Então aqui 0 menos 0, 0, empresta uma centena para as dezenas, 16 menos 8, 8, e o 2 aqui, então 280 graus. Então se aqui tem 80, este ângulo maior tem 280, porque os dois juntos tem que dar uma volta completa, né, os 360 graus. Então a medida do ângulo MOP, 280 graus. Mesma coisa aqui com o ângulo XYZ, o vértice aqui no Y, ele quer essa parte externa, esse ângulo maior. Então eu vou medir o menor ângulo, acertando aí o vértice e a minha linha de fé. De novo vou usar a escala de fora, ó. Não está muito preciso aqui, então aquele recurso que eu deixei algumas vezes aqui de propósito para você saber que, opa, é um recurso válido. Deu uma escapadinha aqui, prolonga. Você tem que ter a certeza que você está prolongando em cima do lado original, não criando um outro ângulo, né? Senão você vai perder alguns graus aí, ou aumentar alguns graus. Então lá, centro aqui no vértice Y, linha de fé aqui, o 0 está do lado de fora, tenho 10, 20, 21, 22, 23 graus. Então a medida de YZ, este ângulo aqui tem 23 graus. Mas eu quero o ângulo de fora, então novamente 360 graus, que é a volta toda, menos os 23 graus, que é este ângulo menor. Aqui eu preciso emprestar uma dezena, vão ficar 5. E eu passo a ter 10 unidades. 10 menos 3, 7. 5 menos 2, 3. E o 3 aqui não foi utilizado. 337 graus, que é a medida deste ângulo aqui.